Dostoiévski dedicou boa parte da vida literária a dissecar um tipo específico de hipocrisia humana, aquela que não nasce da maldade declarada, mas da necessidade de parecer bom enquanto age de forma conveniente. Em Gente Pobre, ele mostrou como pessoas de aparência digna e bem-intencionada podem ser profundamente egocêntricas sem nunca reconhecer isso em si mesmas, porque a narrativa que constroem internamente sobre quem são não deixa espaço para esse reconhecimento. Elas genuinamente acreditam que são o bom garoto. E é exatamente por isso que são perigosas. Cedrico Diggory é esse personagem. Ele aparece na saga como o modelo do jovem perfeito. Bonito, popular, esportista, estudioso, de família estruturada com um pai que vive cada conquista do filho com uma intensidade que já diz algo sobre o que está sendo construído ali. Um rapaz com o ego alimentado desde cedo pela aprovação constante, com a ambição de quem sempre foi o centro de qualquer ambiente que frequentou e com a inteligência analítica suficiente para calcular, mesmo que inconscientemente, onde cada situação o coloca em relação aos outros. Coloque tudo isso num jovem acostumado a ser o melhor da sala, e você tem uma fórmula de sucesso fabricado que funciona perfeitamente até o momento em que alguém mais novo, mais desconhecido e sem nenhum dos atributos convencionais de popularidade começa a ocupar o espaço que ele sempre considerou seu por direito. Quando o nome de um garoto de 14 anos sai do cálice de fogo ao lado do dele, algo muda. Não de forma dramática, não com hostilidade declarada. Apenas uma frieza sutil, uma gentileza que começa a parecer calculada, um apoio que tem exatamente a quantidade certa para não parecer falta de apoio, mas que nunca chega ao ponto de realmente custar algo para quem o oferece. Esse é o Cedrico real, que não aparece enquanto o status está garantido, mas que emerge com precisão quando o status é ameaçado. Se você acompanha esse canal e esse tipo de análise faz sentido para você, se inscreve agora. Tem muito mais análise desse tipo vindo por aí. Dostoiévski diria que esse comportamento não nasce da crueldade. Nasce da fraqueza de caráter que se disfarça de virtude social. O homem que precisa constantemente ser visto como o bom garoto, como o justo, como aquele que todos aprovam. Esse homem não está sendo bom. Está gerenciando a própria imagem com uma eficiência que parece bondade, mas que serve exclusivamente à própria narrativa que ele construiu sobre si mesmo. E quando essa narrativa é ameaçada, quando alguém ao redor começa a brilhar de um jeito que torna o contraste inconveniente, a resposta não é hostilidade aberta. É o afastamento discreto, o elogio que minimiza ao invés de celebrar, a ausência estratégica no momento em que a presença custaria algo. Maquiavel ensinava que conhecer a natureza humana não é cinismo, é prudência. Um homem que compreende como as pessoas realmente funcionam, separando o que elas declaram do que os comportamentos revelam, tem uma vantagem política e social enorme sobre quem acredita que as pessoas são o que parecem ser quando todos estão olhando. E o Cedrico do seu grupo, seja no trabalho, na faculdade ou no círculo de amigos, é precisamente o tipo que a maioria das pessoas não consegue identificar porque ele é muito bom em parecer o oposto do que é quando a plateia está presente. Identificar esse perfil exige observar não o que a pessoa faz quando está sendo avaliada, mas o que ela faz quando o resultado não afeta a imagem dela. O genuinamente leal aparece quando custa algo aparecer. O oportunista bem-intencionado aparece quando aparecer é fácil e conveniente, e some quando aparecer exigiria colocar a própria posição em risco. A simpatia que desaparece assim que você começa a competir com quem a exercia não era simpatia. Era uma ferramenta de gestão de ambiente social. O próximo ponto muda tudo, porque o que Dostoiévski observou com precisão é que esse tipo de pessoa raramente é completamente consciente do que está fazendo. Ela não acorda de manhã planejando ser oportunista. Ela simplesmente prioriza, de forma automática e contínua, as situações que a colocam em posição favorável, e racionaliza cada escolha com uma narrativa que a mantém no papel de boa pessoa. Quando se afasta de alguém que estava crescendo demais, ela não pensa que está com inveja. Ela pensa que aquela amizade estava se tornando desgastante. Quando minimiza uma conquista alheia, ela não pensa que está sabotando. Ela pensa que está sendo realista. A autoconsciência que permitiria o reconhecimento honesto do próprio comportamento está bloqueada pela necessidade de manter a narrativa de si mesmo intacta. Maquiavel diria que saber disso é uma virtude, não no sentido moral convencional, mas no sentido de capacidade efetiva de navegar o mundo como ele é.
Um homem que reconhece o Cedrico ao redor não precisa se tornar cínico nem cortar todo mundo da vida. Ele precisa apenas calibrar o peso que dá a lealdade de cada pessoa com base no que os comportamentos revelam, não no que as declarações prometem. E essa calibragem, feita com inteligência e sem ressentimento, é o que separa quem constrói vínculos reais ao longo da vida de quem acumula decepções que poderiam ter sido evitadas. O falso amigo mais perigoso não é aquele que age com maldade. É aquele que age com conveniência e acredita genuinamente que está sendo um bom amigo. Porque contra a maldade declarada você pode se defender. Contra a conveniência disfarçada de bondade, você precisa de um olhar muito mais treinado. Comenta aqui se você já identificou um perfil assim no seu círculo e como percebeu que aquela amizade tinha um prazo de validade atrelado ao seu sucesso.